Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui o primeiro episódio do Advocacia SA. Vocês não imaginam o tamanho da minha emoção em estar aqui hoje, começando esse projeto meu, projeto do Leonardo, que é um grande amigo meu de longa data, um projeto que ainda vai envolver várias outras pessoas, como a Aline Sendo, como Leiliane Peixoto. Cada episódio aqui, a ideia é termos convidados falando sobre empreendedorismo jurídico, mentalidade, marketing, gestão, carreira, né? Então essa é a ideia desse nosso podcast, Advocacia, Advogado SA. E hoje aqui comigo, Leonardo Ferrari, um grande amigo, advogado especialista em regularização de imóveis, em uso capião. Hoje aqui também comigo Lucas Mansur, especialista em marketing, vai falar um pouquinho com a gente de marketing jurídico nos próximos episódios. E também comigo aqui hoje meu grande amigo Bruno Martins Leiva, advogado criminalista, também vai falar com a gente sobre carreira da advocacia criminalista, isso mais para frente nos próximos episódios. Mas hoje, nesse primeiro episódio, nesse primeiro podcast de inauguração, a gente vai falar aqui quais são as nossas expectativas desse projeto da Advogado SA. Leonardo, fala para mim, qual que é a expectativa desse Advogado SA? O que os nossos amigos advogados, nossos colegas podem esperar da gente nesse podcast? Primeiramente, bom dia, né? Tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo, sou advogado, já atuo há alguns anos com a área imobiliária. E, bom, o que a gente pode esperar é um bate-papo descontraído, né? De você estar iniciando no escritório, o jovem advogado, como que ele vai interagir, como que ele vai sair da faculdade, né? O que ele vai fazer, os medos, as dúvidas, tudo. A gente pode esperar muito bate-papo, muita descontração, apesar de sermos advogados, né? Tem outros especialistas aqui, mas a ideia é ter um bate-papo descontraído, né? E perspectiva, né? Perspectiva daquilo que o jovem advogado e outras coisas, né? Outras situações dentro do escritório, daquilo que a gente pode abordar, né? Então a gente espera, né? Junto com vocês e os outros convidados que vão vir participar dos outros podcasts, né? Essa interação, esse bate-papo bem bacana. Maravilha. E aí, Bruno, você, advogado, eu sei que você tem uma carreira aí um pouco mais curta na advocacia, mas o que o pessoal, os nossos amigos advogados, podem esperar desse projeto? O que você acha que pode vir aí? Eu acho que, primeiramente, bom dia a todos, aos demais aí de fora que vão estar agora no podcast. Eu acho que é importante esse trabalho, porque acho que vai abrir muito a mente dos advogados, principalmente iniciantes, como o Leonardo já apontou. Porque quando você tem um diploma na mão, todo mundo até brinca, né? Que o sexto ano da faculdade de Direito é o pior, porque quando você inicia a faculdade, você sai ali com o diploma na mão, não tem cliente, não tem nada, e você se vê ali o que fazer, né? E eu acho que com essa iniciativa do projeto do Advogado SA, vai abrir um pouco a mente desses advogados, saber o que ele pode fazer, às vezes de encurtar o caminho do sucesso. Às vezes você, dando algum feedback aqui, muitas vezes você ter um insight numa pessoa e essa pessoa não passar por esse erro, né? Encurtar um caminho para ele poder ter mais sucesso aí na advocacia. Na minha área criminal, por exemplo, eu encontro muito disso e eu vou bater um papo, explicar um pouco sobre isso mais para frente. Acho que vai ser legal, tenho muito entusiasmo com esse projeto. Maravilha. Lucas, e aí? Você fazendo parte desse projeto, primeiro episódio, como é que tá a ansiedade aí? O que você pode falar pro pessoal que tá assistindo a gente? Bom, André, show de bola, prazer, primeiramente. Me chamo Lucas, né? Estou 5 anos com marketing digital. E eu acho muito importante, principalmente nos dias de hoje, para os jovens advogados, o marketing digital é alto. Hoje é a principal ferramenta de divulgação e captação de clientes para os jovens advogados. Então é importantíssimo a gente conversar sobre esse assunto, introduzir o marketing digital aí na vida dos advogados, que sempre foi um tema muito polêmico, né? Muitos advogados têm medo de atuar com marketing digital, e a gente veio mostrar para eles que não é um bicho de 7 cabeças, é uma ferramenta poderosa, e a gente conseguir direcionar os jovens advogados nesse início de carreira, certo? É mais um início de carreira, né? Principalmente no início de carreira e ter continuidade, né? Sim. O marketing digital é muito importante, a ferramenta é super poderosa, e nesse bate-papo hoje aqui a gente vai estar falando um pouquinho mais e tirando essas dúvidas aí.
Sim, sim. E não só isso, né? A carreira do advogado hoje não envolve só a questão da liderança técnica. Você sai da advocacia, da universidade, da faculdade, e você tem um amplo conhecimento, né, sobre diversas matérias, direito criminal, direito civil, direito trabalhista. Só que a faculdade não te prepara para ser um dono de escritório, para ser um empreendedor, para administrar todas as questões relacionadas ao escritório, ao dia a dia do escritório, contas a pagar, contas a receber. Eu, por muito tempo, tive esse problema, né, de misturar as contas, tanto da pessoa física com a pessoa jurídica, e até que um momento eu não sabia mais o que era o meu, o que era do escritório, era aquela bagunça. Aí você vai mudando a mentalidade, administrar pessoas, né? O Bruno também tem funcionário aí, sabe o quanto é difícil, às vezes, administrar pessoas, questão de férias, é o momento das férias, não é o momento, motivar esse pessoal, né? E em contrapartida a gente também tem hoje, com o online, a questão de poder advogar em outros lugares. Exato. Leonardo, me fala pra mim, qual que está sendo essa experiência de advogar lá da Praia Grande? Na verdade é assim, eu mudei recentemente, né, para Praia Grande, era um objetivo de vida. Todo mundo fala que precisa você se aposentar para morar num lugar, por exemplo, na praia, né? Eu não, eu fui logo de cara. E hoje, com a tecnologia, né, tudo videoconferência, processo digital, você consegue atuar de qualquer localidade. Então, assim, eu não atuo só com processo em São Paulo, né? Apesar de estar morando na Praia Grande, eu atuo com processo em outros estados. Tem processo no Rio Grande do Sul, processo em Rondônia. Então, assim, a tecnologia, ela facilita muito a nossa vida. Mas hoje o advogado ele tem essa possibilidade, né? Antigamente, né? Somente na sua época, né? Porque eu vim advogar depois, né? Eu comecei a minha jornada depois. Eu atuei muito tempo no consultivo, né? Em uma instituição bancária. Então eu não peguei aquela parte chata de você atuar com processo físico, papel, de você ir até o fórum, você ter que despachar, às vezes, um agravo, né? Então, eu não peguei essa parte, Você se formou quando, essa parte chata. Você começou a advogar? Você lembra o ano? Eu me formei, foi em 2000, já tem um tempinho já, né? Mas assim... Você tem rodagem, sim, viu? Mas, você assim, veio falar que não, mas tem. Mas eu não peguei o contencioso, né? E é uma situação essa que, às vezes, o jovem advogado que está se formando, ele não quer atuar com contencioso, né? Então, assim, ele termina, igual o Bruno falou em um determinado momento, o doutor Bruno, ele falou, peguei a minha OAB, estou me formando, falei, e agora, né? E eu tive esse medo, né? Mas, assim, só para a gente não perder o fio da meada, com essa questão do processo digital, tudo, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Exato. Eu tenho cliente extra, que eu faço serviço extrajudicial também fora de São Paulo, não só judicial. Então, assim, você consegue fazer essa interação. Isso é importantíssimo. Hoje, se a gente for ver, não importa o quão bom o advogado seja. Se você não aparecer, ninguém vai saber que você é bom. Exatamente. A gente tem um ponto que acontece muito, não apenas na área advocatícia, em outras áreas também. Empresas novas estão se destacando mais do que empresas antigas. Advogados novos estão sabendo se destacar mais do que advogados mais experientes, por conta que sabem se mostrar melhor. A mentalidade Chega, também. consegue fazer uma propaganda melhor, utiliza as ferramentas de marketing hoje em dia melhor e consegue captar clientes que às vezes... Não que o advogado mais experiente ele não saiba, né? Não saiba. Mas assim, o advogado, o jovem advogado, ele está mais inteirado com essa coisa de tecnologia, né? Então ele tem uma visão um pouco mais assim, voltada para a coisa, né? Ele consegue ter facilidade com Google, essas coisas. É óbvio, ele precisa estudar, ele precisa ter, por exemplo, uma pessoa que atue com tecnologia, com marketing, com essas coisas que facilitam, né, a vida, né, do advogado. Aquela coisa de você entregar o cartãozinho, né, que acontecia também na nossa época, né? A gente entregava muito cartãozinho, ela também hoje ela é válida, mas precisa ter uma tecnologia, às vezes um site, alguma coisa assim, para você conseguir ter essa visualização, né? Exatamente. Eu acho também um ponto relevante que, assim, os antigos, eles têm muita, às vezes, experiência, pode ter anos de carreira, sabe, até conhecimento jurídico. Sim. Mas os novos, eles têm uma outra pegada. Eu acho que hoje quem está iniciando a advocacia, que o Lucas falou, muitas vezes o cara, ele sabe se vender mais do que o cara que tem um conteúdo. E para um cliente que vai contratar,
ele não vai fazer uma prova da OAB ali para você, um bate-papo jurídico. Ele vai saber quem sabe se vender melhor. A venda é assim, né? Exatamente. A venda ela sai de você se vender, de você mostrar para a pessoa que você vai resolver o problema dela. E isso, às vezes, o rapaz, os antigos conseguem, os advogados antigos conseguem trazer o cliente, mostrar que vai resolver o problema, mas não conseguem chamar. E aí entra o marketing digital, que eu acho que é importante nesse ponto. É que essa questão da venda, como você bem falou, Bruno, para o advogado é bem complicado. É um pouco complicado. Ela é complicada. O advogado ele tem uma dificuldade de se vender, até porque na faculdade, experiência ouvindo os mais velhos, advogado não vende. No máximo mostra conhecimento técnico, né? Conhecimento jurídico. E, sinceramente, com base até nos livros, o mito do empreendedor, quem tem conhecimento técnico vira um excelente líder técnico, mas não vira um administrador, não vira um empreendedor. Sim. Então, o advogado ele tem essa dificuldade de se vender, de vender a imagem, fazer o brand da sua imagem, do seu escritório, usar persuasão. Exato. A maior dificuldade, André, esse aí foi um ponto legal que você comentou, a maior dificuldade de todos os advogados clientes meus é conseguir popularizar o vocabulário, às vezes, para se comunicar com o público final. Exato. Principalmente por utilizar muito o termo jurídico. Termo jurídico, um público final que vai contratar seu serviço, ele não entende. Ele acha que ele está certo, né? Exatamente. Ele pensa que ele falando uma frase rebuscada, um termo jurídico ali, Perfeito. A pessoa vai falar, nossa, esse cara tem conhecimento e vai ser contratado, e é o contrário. Conseguir entender o público que você quer atingir é importantíssimo, isso em todas as áreas. Então tem muito... Por exemplo, se você quiser comunicar com outro advogado, perfeito. Você tem que usar termo jurídico, você tem que ensinar. Se você quiser atingir o público final, termo jurídico não vai ajudar. Pelo contrário, você vai confundir a pessoa e ele não vai nem entender o que você está querendo passar. É igual receita com letra de médico, né? Exatamente. Que aí você só médico e farmacêutico entende, né? Exato. Isso quando entende, né? Perfeito. E a tendência também, se você tem algo que você está com dificuldade de acompanhar, de escutar, a tendência é você não ver aquilo, né? A tendência é você ter uma repulsa sobre aquele conteúdo, ao invés de você se entreter e querer escutar mais. Por isso que a venda no mundo digital, ela engloba muito isso. Por exemplo, você pode divulgar, você vai fazer a captação do cliente. E na venda, quanto mais explicativo você for para o cliente, quanto mais ele conseguir entender o processo do seu trabalho, ele vai te contratar. Vai ser a preferência dele diante os outros que ele já está pesquisando. Às vezes ele já está fazendo uma pesquisa e já consultou 10 advogados. A venda digital é muito mais difícil. Para quem acha que é mais fácil, é muito mais difícil. Porque realmente você tem que fazer uma venda. Mas a venda não é aquela questão de compre, brigar por preço. Não, é você conseguir agregar valor ao seu serviço de uma forma que a pessoa entenda, você seja claro, e aí envolve outros pontos, que é a diferença do escritório. A qualidade do serviço, a fidelização vem com base na sua experiência, na solução do caso, você ser didático ali na forma de ensinar, de solucionar o problema. Então tudo isso aí faz parte de uma venda, mas a partir do momento de captação e vender, você tem que saber captar e ser claro para a pessoa. No momento dessa venda. Tem muita gente que tem essa dificuldade. Ela capta o cliente, na hora que chega na mão dela, ela não sabe como solucionar, ele está passando já com 10 advogados aí na cabeça dele que já está pesquisando. Aí, se você não fizer uma venda boa, você não consegue. Você pode até captar, aparecer, mas... aí tem um monte de conceito, né, Lucas? Exato. Preço é diferente de valor. Exato. Tem que saber entender a jornada do cliente, identificar a persona... Perfeito. Né? Tudo isso a gente vai falar ao longo do podcast aí e tudo mais. Mas eu acho que assim, o ponto inicial pro advogado entender tudo isso, jornada do cliente, persona e tudo e que vem a mais, hoje, Leonardo, o que você acha? Advogado tem que ser clínico geral, continuar sendo clínico geral, ou ele precisa se especializar? Isso é uma coisa que a gente sempre fala quando ele acabou de se formar, pegou a carteira da OAB, e agora, né? Eu vou atender tudo, eu vou fazer tudo. Eu tinha um antigo líder, né? E o meu líder nessa instituição bancária, porque assim, trabalhei em diversas empresas e tal, e ele falava assim, né? Quem faz tudo, não faz nada. Então, eu tive a experiência de, no começo da advocacia, até com a minha queridíssima sócia, a doutora Rosângela, que eu espero trazer aqui para o podcast, no começo, ela já tinha uma certa bagagem, né?
Mas assim, a gente abordava diversas clientes com diversos problemas de diversas áreas, tirando a área criminal, que aí a gente deixa para quem manja pra quem mesmo. conhece, mas no começo... Pra quem tem estômago. No começo a gente meio que abordava assim e trabalhava com essas situações, né? Então vinha previdenciário, vinha trabalhista, vinha cível. E depois, com a experiência, né, que a experiência, ela é tudo, né, ela vai te mostrando, ela vai te ensinando, você precisa focar em uma determinada área para você ter sucesso. Hoje, eu trabalho muito com a área civil, mas o foco da minha área de atuação no escritório é na área imobiliária. A minha sócia, ela atua com direito de família e sucessões e o cível no geral, mas hoje a gente, se tiver alguma situação de algum problema, por exemplo, no criminal, a gente procura repassar para os colegas que atuam, né, previdenciário, porque quem faz tudo não faz nada. Eu tenho colegas advogados que eles atuam com diversas áreas e um único advogado. E às vezes eu preciso até conversar, trocar uma ideia de alguma coisa e é impossível falar com a pessoa, porque ela está tão vinculada com diversas com problemas do escritório que ela precisa fazer. Então, assim, hoje ela está numa audiência criminal, amanhã ela precisa fazer um recurso administrativo no previdenciário. Uhum. E o jovem advogado, ele tem muita dificuldade, né? Ele sai da faculdade, ele termina e ele fala, eu preciso ganhar dinheiro, né? Preciso ganhar dinheiro. Então, sim, tudo que vier para o escritório, contas, né? Exatamente, os boletos não fazem seleção, né? Então, mas depois que você começa a enxergar a coisa de uma forma mais ampla, você tem que focar. Você foca em uma determinada área. Porque senão você não consegue. Você não consegue administrar seu escritório, você não consegue administrar suas contas, você não consegue dar conta dos seus prazos, né? Então você precisa focar. Eu tive essa experiência no início da advocacia, sim, confesso. Tenho colegas que começaram a advogar comigo lá atrás e hoje estão ainda nesse pensamento de fazer tudo, né? Mas não dá. O jovem advogado, ele precisa ter essa noção, né? Que ele precisa focar em uma determinada área. E nem sempre, às vezes, a área que ele... Porque tem muito assim, né? Você vai fazer o que na segunda fase da OAB, né? Não sei se aconteceu isso com vocês. Eu vou fazer a área que eu gosto. Eu fiz trabalhista. Eu fiz penal, eu queria passar. Eu também queria passar. Mas assim, aí você termina e fala, não, eu vou fazer trabalhista. Aí você acha que toda aquela didática, né? Aquela coisa teórica que você usou, você vai vivenciar isso na prática? Você não vivencia nem 15%. Não. Você vê a dificuldade que é. Eu fiz trabalhista, eu queria passar. Eu passei e fui fazer, o quê? Direito imobiliário, que é a área que eu atuo, né? Então, assim, a minha conclusão é que se você tiver a possibilidade, o jovem advogado, né, de já sair da faculdade com aquilo, né? Eu quero fazer criminal, foque só em criminal, né? Que era que dá mais dinheiro, né, Bruno? Fala aí. Esse ponto aqui, o Bruno, quando ele... Depois o Bruno vai contar um pouco da história dele. Eu retirei ele das trevas lá de professor de educação física. Brincadeira, Bruno. Brincadeira, professores de educação física, tá? O Bruno, quando eu conheci ele, através de uma amiga que nós temos em comum, Bruno, tem duas áreas aqui do escritório que eu quero desenvolver. Criminal e imobiliário. Escolha uma. Ele escolheu criminal, ainda meio na dúvida, mas escolheu criminal. E aí, Bruno, hoje, passado mais de um ano aí, o que você fala dessa área que você escolheu? Tá rico já o Bruno já tá rico. Tá rico já. Mas uma coisa que o Leonardo falou que voltou um pouco a minha memória na faculdade. Eu, quando entrei na faculdade de Direito, eu sempre amei penal. Sempre, cara. Sempre. É uma coisa assim que... Você é exceção, viu? Olha... Então, exatamente. E assim, eu sentia que as outras matérias eram feitas como se fossem complementares do penal, vamos dizer assim. Eu só faria para poder passar. Então o penal sabia que tinha uma vocação minha ali. Legal. Tanto é que a segunda fase na prova da OAB fiz penal, os 2 anos de estágio no Ministério Público também, foi na área criminal também, e eu falei, é isso. Só que aí foi o efeito contrário que a experiência que eu queria passar para todos os ouvintes. Eu me formei em penal, pensando em penal, fazer concurso, ou Ministério Público, ou até mesmo advogar, ou delegado,
Só que quando eu me formei, eu não tinha a ideia de ir para o mundo digital. Eu não tinha mesmo. Então, eu não sei como eu vou ter cliente, né? Como um advogado criminalista, que criminalista ele tem esse peso, né, de ser especialista, Sim. né? Porque você mexe com vidas ali, com liberdade. Acho que tirando a sua vida, o seu maior bem é a sua liberdade. Então, como você vai defender uma pessoa, né, e sem experiência? Então, muitos poucos vão contratar no começo da carreira. E aí foi quando eu comecei a me deparar com isso. Eu tinha essa vocação, esse gosto de criminal, mas eu não tinha como fazer, eu não tinha estrutura para fazer. E aí foi como o André falou. Então eu fui para outros nichos. A minha sorte, eu tinha uma outra faculdade de educação física, ingressei na educação física, consegui pagar minhas contas ali e deixar a advocacia como um segundo plano. Ó, se pintar um caso eu vou fazer, vou ganhar como se fosse um extra, na verdade. Sim. E aí foi quando o André, aí a Ana, né, nossa amiga em comum, ela falou, e aí, eu tenho um André lá que precisa de um advogado criminalista e tal, você não quer conversar com ele? E eu fui, porque eu sabia que eu tinha que atuar nisso, eu tinha que tirar dentro de mim esse potencial. E aí quando eu conheci o André, ele realmente pôs na mesa, falou assim, quer fazer o quê? Imobiliário e penal. E aí eu falei, André, mas qual que tem mais demanda? E eu lembro até hoje que ele abriu o computador e disparou o criminal. Planejador de palavras-chave do Google. Você Pessoal, quer isso- convencer alguém, você abre o planejador. Isso imobiliário. a maior dificuldade. Muita gente sai da faculdade com medo. Eu falo, vou atingir todas as áreas que meu público vai ser muito maior. Pessoal, não é assim não. Não. Hoje em dia você pode atingir Brasil inteiro. Então, penal é muita gente que pesquisa. Entendeu? Só na área penal, área imobiliária, tem muita gente que pesquisa. E o Você clique, consegue, hoje em dia, ficou muito mais fácil ainda para você Mas se o cara especializar. precisa ser especializar em uma área. especialista, né? Especializar Porque em não uma adianta. área. É igual a área do Exatamente. Bruno. O Bruno falou que ele tá mexendo com a liberdade da pessoa. Amanhã ele pega um profissional que faz tudo, como a gente falou, quem faz tudo não faz nada. E aí? Faz uma defesa Exatamente. errada, apresenta qualquer situação lá, prejudica o cliente, né? E o prazo também, né? Que você falou no começo lá, você está fazendo uma área civil, você está fazendo um recurso administrativo, você vai para o penal, que você falou naquela hora. É complicado. Mas os prazos são diferentes, o termo que você vai falar é diferente. No penal, por exemplo, você tem que ser uma palavra completamente mais... o dialeto com o juiz é muito simples mesmo, né? Você não pode falar gírias ali, mas de termos que você tem que passar a entender. Se você complicar um pouco ali o juiz entender que você está forçando muito ali, ele pensar que você está forçando uma defesa que não existe e não te dá a liberdade, um pedido de algum benefício ali, entendeu? E esse ponto é legal, porque como você falou, e aí outras esferas não, se você falar muito simples também no cível, ele pode entender que você não tem domínio daquela matéria, isso mesmo. entendeu? Então eu acho que isso é legal você especializar em um ponto para você até entender como você vai tratar com os demais colegas, com o promotor, com o juiz, etc. Perfeito. Se eu te falar que a Isso minha você tá primeira falando? experiência, só cortando um pouquinho, é porque a gente está falando que, quais as áreas, né? A minha primeira experiência atuando como advogado foi uma audiência de custódia, de briga de torcida organizada, Nossa. crime de homicídio. Nossa. Mas eu vou contar isso depois, no outro episódio, que aí a gente vai bater um papo mais descontraído. Mas eu falei, penal não é pra mim. Naquele momento, foi o meu primeiro atuação mesmo, e eu fui com um advogado já experiente, para poder ver, né? Porque assim, foi uma coisa que o Bruno até comentou, o estágio, né? O estágio é importante, e eu não fiz estágio. Eu não fiz, a gente trabalhava lá na associação. Como não, você né? respondia ofício lá Aquilo o dia lá inteiro. não, velho, aquilo lá é diferente de você bater barriga no balcão de diferente. então assim, eu não fiz estágio. Então assim, tem muito advogado aí, jovem, que não fez estágio. O Bruno comentou uma coisa muito importante, o estágio. E eu senti falta disso. É importantíssimo, porque quando eu fui atuar, eu falei, e agora? O que eu faço, né? Então, assim, a minha primeira experiência na advocacia foi uma audiência de custódia, mas isso aí eu conto depois, porque vai ter uns podcasts aí, mas vai ter umas resenhas boas aí e vai ser bem bacana, mas o estágio que o Bruno comentou, eu acho bem importante. E o jovem advogado, ele precisa ter essa consciência, porque ainda que ele não saiba tudo aquilo que ele aprendeu na teoria, ele precisa desenrolar um pouco, né, no seu início de advocacia, para poder ter alguma renda extra e depois ir se especializando. Legal. Vamos nesse caminho do estágio. Porque assim, hoje, escritórios de advocacia, existem alguns milhares de escritórios de advocacia, né? Existem diversos advogados que se formam e já montam seu escritório e tudo mais, e depois vai crescendo.
e vai contratando estagiários ali para ajudar, tudo mais, e você está destacando a importância de se fazer o estágio, Sim. de aprender. Sim. Mas o quanto, às vezes, o estagiário também ele tem o poder de escolher aonde estagiar, porque, assim, tem muito escritório, o Bruno mesmo trabalhou no escritório, que é escritório de massa. Você vai lá fazer o dia inteiro a mesma coisa, e até recentemente teve um caso lá de um estagiário, síndrome de burnout, que o cara simplesmente se matou. Eu posso entrar só no ponto Sim. aí, sobre estágio mesmo. Na área criminal, área penal, é a área mais difícil de achar estágio. Um dos pontos, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu comecei a ver penal, esse amor, essa paixão. Eu falei, eu tenho que atuar, eu tenho que ver na prática o que é aquilo para ver se eu vou ter estômago para atuar, né? O estágio é importante você também saber o que você vai se deparar pela frente, na sua carreira. E não tinha. Eu mandei currículo para todos os escritórios possíveis, pedi indicação, conheci a criminalista, professores criminalistas, eu pedi oportunidade no escritório deles para trabalhar e sempre era uma negativa. E tudo bem. Eu tive contato com estágio na área criminal porque eu fiz um concurso para o Ministério Público, olha, eu passei concurso para fazer um estágio na área criminal. Se eu não passasse nesse concurso, possivelmente eu nem teria a experiência para poder atuar na área criminal. Na área criminal, Você vê né? como é difícil o estágio na minha área, né? Na área criminal. É muito restrito. E a minha advogada trabalha para mim, ela não tinha experiência ali. Ela tinha experiência de fórum. Ela falou, Bruno, eu não consigo advogar na área criminal porque eu não tenho um currículo na área criminal. Eu falei, vamos conversar. Ela passou para mim o que ela sabia, eu vi a força de vontade dela em aprender. E eu vi, eu preciso mais disso, de uma pessoa que está, pela minha visão, né, como empreendedor, mais uma pessoa que quer aprender a atuar na área criminal do que uma pessoa que tem experiência e não está nem aí, entendeu? Mas o estágio para mim foi muito difícil, muito difícil. Foi uma área, para mim, na faculdade, para conseguir, na hora que eu queria, a coisa mais difícil, como eu falei, um concurso, imagina. No terceiro ano da faculdade, você ter ali quase nada para estudar, para passar de conhecimento, você fazer uma prova para fazer um estágio, né? Foi muito complicado. Eu e o Léo estagiamos num lugar lá, que é a Associação Comercial. Nós ficávamos praticamente o dia inteiro respondendo ofício para o juiz, nada consta, exclusão. O ambiente era divertido, básica, era bagunçado, família, né? Era muito gostoso o ambiente, mas que tenha enriquecido a nossa carreira, nada. Além de responder nada consta, chegou a aprender alguma coisa lá. É o que consta. O que consta. Ou exclusão. Mas não, eu acho importante o estágio, porque se você está se formando, e não só no direito, né? Acho que qualquer área, né? Sim. Eu acho importante, e eu senti muita falta disso, porque você passando na OAB, você acha que você vai defender o mundo, né? Você vai ganhar rios de dinheiro e nem sempre é assim, né? E o peso também, né? Que você falou, você tem um estágio, você rouba, você é o estagiário. Mas com a na mão não é mais assim. Não. Você é um advogado, você deveria saber disso, né? Exatamente. Tinha um ponto que o André falou, que o Leonardo falou. Ele falou, em qualquer área, por exemplo, eu também estagiei na minha área e eu acredito que na área de direito também você aprende a lidar com o cliente, que é um dos pontos mais importantes. Eu aprendi a lidar com o cliente, entender, conseguir se especializar numa área. Eu comecei com estágio em marketing, né? Me formei em marketing. Eu consegui lidar com o cliente, passar pelas dificuldades, saber solucionar as dificuldades, me ajudou muito. Hoje em dia eu tenho meu escritório, tenho minha agência de marketing. Eu acredito que na área de direito é igual. Uma pessoa que vai para o mercado e atender um cliente não vai saber lidar. Porque também é difícil, querendo ou não, é muito difícil lidar com o cliente, você saber conversar com o cliente. Eu acho que o estágio ele passa essa experiência, essa tranquilidade. Ver que acho que trabalhar com pessoas é difícil. Trabalhar com pessoas. Lidar com pessoas, que nem o André falou, ponto de motivação até da sua equipe mesmo ali. Exatamente. Pessoas, elas são diferentes. Né? Entender as pessoas, né? Saber lidar com cada uma da forma certa, isso é importante. O estágio dá esse time para você entender, ter a paciência, saber como se comunicar com cada pessoa ali no seu ambiente, isso é importante. O estágio passa essa tranquilidade aí pro jovem advogado e qualquer pessoa que se forme na faculdade, no início é importantíssimo. Eu tinha alguns advogados como referência e aí é aquilo que a gente está falando de lidar com pessoas, né? Às vezes, e até pegando essa situação que você comentou desse rapaz que tentou se matar, ou não sei, você assim, você quer conhecimento?
Você tem que saber ter estômago também, porque o que a gente ouvia dos nossos professores na antiga é assim, eu fui estagiário do professor tal. Aí você ia ver o professor tal, era um doutrinador ferradíssimo, né? Aquele cara que tem um currículo bom, que ensinou. Então, assim, você também, na condição de estagiário, você precisa ir atrás daquilo que você quer para você. Então, assim, às vezes você está pegando o gancho de lidar com pessoas. Né? Você às vezes vai ter um cara que vai te orientar, um profissional, que ele é muito, sim, rígido com as coisas e tal. Então, você precisa saber lidar com isso, e isso vai te servir de experiência para você abordar os seus clientes, né? A minha sócia, a doutora Rosângela, ela falou que ela tinha uma advogada que era, vamos falar assim, porreta, entendeu? E passou muita coisa para ela, né? E hoje ela consegue lidar com determinadas situações de atendimento ao cliente e tal. A gente também tinha algumas referências quando a gente trabalhava lá na antiga associação comercial, alguns advogados bem conceituados e tal. E assim, tem a referência, Doutora né? Ana Flávia. Doutora Ana Flávia, tem a referência, né? Então, assim, a pessoa que está se formando agora precisa ter uma referência também. Porque tem muito profissional que às vezes sai com a carteira da OAB, acha que vai fazer tudo, não consegue. Então, precisa ter uma especialização, uma referência, precisa... Então, assim, a importância de atuar, ter uma prática, fazer um estágio, igual o Bruno falou. Bruno foi estagiário no Ministério Público, então, promotor, lidou com o promotor, tem uma bagagem, entendeu? E isso é muito importante para o profissional que está iniciando. Eu acho que se você... Mas tem a situação também daquele cara que, infelizmente, fez tudo naquela situação teórica, né? Uhum. Passou na OAB, não fez estágio. Meu caso. O meu também. Não fiz estágio. E agora? Os meus primeiros clientes era dando plantão gratuito aqui na igreja. Mas você começou a lidar com isso, eu não tive essa oportunidade. Eu fui em empresa, fui trabalhar em empresa. O André fez o estágio dele, né? Exatamente, ele fez o estágio. Tanto é que eu olho minhas peças, as primeiras peças, eu nem tenho ela fala salva disso, velho. Esse ponto de você dá fazer vergonha. o seu Dá vergonha mesmo, eu jogo fora. Esse ponto é muito importante. É algo que precisa mudar na chave dos estagiários, dos funcionários hoje em dia também, às vezes. Esse ser proativo é você somar para a empresa também. Quando você soma para a empresa tem a necessidade de ter você dentro dela. Entendeu? Principalmente no mundo de hoje, a informação é muito rápida. Você consegue aprender mais às vezes do que o dono da empresa. Então você precisa absorver o máximo que a empresa tem a oferecer para você e também oferecer o máximo. Hoje em dia, depois que eu iniciei no marketing digital, a primeira empresa que eu trabalhei é meu cliente. Entendeu? Porque eu somei para ela. Sim. Eu fiquei na empresa, estagiei, aprendi ao máximo, absorvi. Os donos viraram meus amigos, ofereciam-me diversas coisas, diversas soluções. Senti a necessidade de sair porque eu queria expandir mais na minha área. Eu sei que minha área ia ser mais difícil dentro daquela empresa. Expandi e hoje em dia eles são meus clientes. Esse ponto também de somar também, de estágio mostrar esses valores, eu lembro também quando eu entrei com o André. O André ficou assim, meu cara é educação física, o cara vem aqui ser criminal, será que vai dar bom? Mas ele que te seduziu, Aí ele mandou uma peça pra mim, ó, um monte mandando umas peças aqui, tipo, um valor X por peças, né? E eu falei, é minha oportunidade ali, sabe? Sim. Então eu tinha um conhecimento, aí eu fiz a primeira peça e mandei pro André. Eu lembro até hoje isso, o André mandou um dia um textão, assim, elogiando pra caramba a minha peça, assim, né? Tipo, então eu falei, pelo menos o conhecimento, o esforço, já mostrei pro André. Dali em diante a gente teve uma parceria vitoriosa. Eu iniciei trabalhando em shopping, pessoal. Eu era em shopping, eu fazia faculdade de manhã, no final do dia até as 11 da noite eu tava dentro do shopping lá trabalhando. Somou na minha vida? Muito, porque no shopping eu tinha contato com muitas pessoas. Né? Você falava com o cliente, né? Interferiu. Só que ali, a partir do shopping que eu conhecia, empresários também, absorvia dos empresários no momento de um atendimento, eu falei, não, quero outro passo para mim. Aí que eu me formei, entrei no estágio, ganhando bem menos, que às vezes o valor, pessoal, no momento ali, quando você é mais jovem, não é o mais importante. O valor que você agrega dentro de você é mais importante. Que o valor renda, mais pra frente você vai... Você fez igual o André, né? Você fez o seu estágio, né? Eu fiz o meu estágio. Você se estagiou. Eu era gerente de shopping, resolvi descer bastante para me formar e também. Se especializar na minha... Também comecei em shopping também. E foi importante isso. Você falou uma coisa importante, que assim, eu aqui no escritório, eu tenho
hoje 8 colaboradores diretos ligados a mim. E, sinceramente, eu quero que em um curto espaço de tempo, esse pessoal que estão comigo hoje tenham mais conhecimento técnico do que eu. Do que você. Perfeito. Por quê? Eu não quero mais ter que lidar com petição, protocolo, fazer uma audiência, né? Eu quero me desenvolver como gestor, como empreendedor jurídico, administrar o escritório. Para isso, eu preciso desenvolver outras habilidades. Perfeito. E não... Então, assim, hoje, o que eu preciso aqui dentro é ter pessoas que queiram aprender ou que já tenham conhecimento a mais do que eu. Que nem quando o Bruno veio somar para o escritório, é porque ele tinha um conhecimento em criminal, em penal, muito maior do que o meu. Sim. Então é isso que eu preciso. Quando fizemos a parceria aí, eu e o Leonardo. O Leonardo tem um conhecimento em direito imobiliário, em regularização de imóveis, em uso capião, muito maior do que o meu. Então, hoje, para você ter um escritório de sucesso, uma advocacia de sucesso, você precisa somar com pessoas que tenham mais a oferecer. Sim. E se não tem um conhecimento maior, esteja buscando mais conhecimento, que em pouco tempo ela vai ter mais conhecimento que você. Exatamente. Isso é importantíssimo. Exatamente. Perfeito. É importante. O Leonardo também tem uma área muito específica, que era até as duas áreas que eu ia entrar, imobiliário ou penal. Fica no crime você. Fica aí com o seu crime. Duas áreas. Meu pai, a área imobiliária, eu sempre tive vontade por causa do meu pai. Meu pai foi corretor de imóveis por muitos anos, né? E ele foi um primeiro cara, tira a OAB pra eu entrar com o meu conhecimento, você que tem o Cresce, né? Sim. Então com o Cresce, você entra com a OAB, a gente pode abrir uma imobiliária, né? E ficou na minha cabeça martelando. Mas assim, eu sabia que era por dinheiro, cara. Eu sabia que não era que não era criminal. Uma coisa sua, exatamente, com missão de vida, né? Porque quando você sabe o que você gosta para trabalhar na sua vida, ali que é o start da sua vida. Sim. Você levanta todos os dias motivado e vai dormir bem. Tem dias que eu já fiz flagrantes que eu passei a madrugada toda acordado, no outro dia de manhã teve a custódia e eu fui dormir, eram umas 2 da tarde, assim. E eu passei, desde as 8 da noite trabalhando naquele período. Então, assim, isso também é coisa de perfil também. Certo. Você tem que ter o perfil do criminal. Eu amo fazer isso, eu amo passar madrugada, toco o telefone, eu tenho que sair para poder fazer alguma coisa, eu gosto disso. E diferentemente de bater cartão. Você tem que fazer o que você gosta. Exatamente. Eu trabalhava em shopping, era horrível, cara. Nossa. E assim, chegar no horário, cara. Nossa, chegar no horário pontual, assim, sabe? E eu me formando no marketing foi a mesma questão. Eu não gostaria, não era por questão de dinheiro. Eu gosto de pessoas. E aonde que o marketing somou muito eu gostar de pessoas? Eu vejo o lado positivo de todas as pessoas. Se você me falar da sua empresa, eu vou ver por que você ama tanto a sua empresa. Eu vou ver o lado que sua empresa vai agregar na vida do outro e eu vou conseguir mostrar para os outros esse ponto positivo. Você ser positivo no marketing é importantíssimo. Você acreditar na empresa do seu cliente e ver o porquê a empresa dele faz tanto sucesso, vai conseguir fazer tanto sucesso, é o ponto-chave. Você tem que mostrar para os outros isso. Então, eu acho que esse era um lado que eu entrei no marketing porque eu gostava de ver por que a pessoa criou essa empresa. Olha que legal, olha a família dele ali, tá conseguindo manter a família dele, estruturou a família com a empresa que ele tirou do zero, tirou do chão. Por quê? E buscar esse lado positivo das empresas das pessoas e conseguir mostrar no marketing digital. Não é apenas venda, não é apenas dinheiro, porque hoje em dia tem muito isso. As pessoas mostram, vai ser milionário. Pessoal, esquece. A vida não é fácil. Pode até ser, né? Pode até ser rápido. Mas, se você não for com a ideia certa, com o foco certo, você vai cair rápido também. Entendeu? Você tem que ter um motivo certo para crescer. Então, você tem que acreditar na sua empresa. E para você acreditar na sua empresa, tem que ser algo verdadeiro. É o tal do porquê. Por quê? Por que você faz isso? Perfeito. E você vai ser feliz. Quando você faz sucesso com uma empresa que você gosta, você vai ser feliz no final. Tenho certeza, você vai trabalhar até meia-noite aí. Hoje em dia eu trabalho, tem dias que eu viro à noite aí trabalhando. Acordo de manhã eu tô feliz, porque eu tô fazendo o que eu gosto e é algo que motiva. Sim. Entendeu? Isso é. Leonardo, vamos lá, caminhando já para uma reta final aqui do episódio de hoje. O que o pessoal pode esperar para os próximos episódios aí? Além das resenhas, a resenha não além pode das faltar, resenhas, né? não pode. Eu já dei um pequeno spoiler aqui, que foi a minha primeira atuação.
Mas assim, a ideia... Né? Pra chamar no próximo episódio. Mas assim... Lá da época da associação, que não falta é história, não falta resenha. Isso aqui vai ser igual a história de os caras que jogam bola, né? Os jogadores se trouxer mais uns dois aqui... Ah, não, aí não dá, não. Ora, não dá, não. Eu até sei quem você pensou, né? Não dá, não. Não, até dá. Mas o podcast vai demorar um pouco mais. Não, fora o cheiro, né? Mas Esse episódio no dia só. Mais episódio no dia só. Então, é assim, a ideia desse podcast número 1, né, foi justamente uma introdução, mas o que a gente pode abordar e trazer para os próximos profissionais, né, de áreas específicas, como a gente trouxe o Bruno, trouxe o Lucas também, né, o Bruno é advogado criminalista, o Lucas da área de marketing, que também tem ligação hoje com a nossa área, né, da advocacia, mas a gente pode falar para vocês, né? Daqui a pouco eles vão ter o episódio deles, vão falar da história deles, o que eles podem contribuir. O Bruno vai falar de direito criminal para jovem advocacia. O Lucas vai ser também uma figurinha constante aqui para falar de marketing. Mas assim, o que a gente pode passar um pouquinho para vocês é assim, profissionais de áreas específicas, né? Não só advogados, né? Psicólogos, pessoas, gestores em RH. Por quê? Porque às vezes o advogado que está iniciando, ele fica tão concentrado naquilo, né? Que aquele problema que ele tem, que ele esquece de outras coisas, ele esquece de ver finanças do escritório, por exemplo, entendeu? Então, assim, a pessoa que está indo para a carreira solo, ela precisa ter uma visão geral de administração de escritório, né? Além de saber se especializar naquilo que ela... Então, a gente vai trazer profissionais de outras áreas para poder ajudar esses jovens advogados, né? Para que deem um norte a eles, daquilo que eles realmente querem, né? Outra coisa também, né? A faculdade de Direito não te dá nada disso. Eu tinha um professor que falou que era 15%. O professor falava assim, último ano, 10º semestre, apesar que a gente não é besta, a gente já sabia. O professor chegou assim, realidade, pessoal, o que vocês estudaram aqui nesses anos corresponde a 15% do que vocês vão... Então, assim, às vezes, para muitos é um choque, mas para alguns que já estão um pouco mais calejados, não, né? Sim. Então, a ideia desse podcast é trazer profissionais de outras áreas para que agreguem de uma administração daquela funcionário, fica um funcionário na cabeça, tira isso daquele jovem advogado que está iniciando e pretende fazer uma carreira, ter um escritório, uma carreira solo. Então, a ideia desse podcast é para isso, é para ajudar essas pessoas. A ideia não é ter aqui conteúdo técnico de direito. Você não vai dar aquela sacada, aquele pulo do gato do escapião. Eu também não vou dar aquele pulo do gato do direito previdenciário. Os nossos convidados não estão aqui para falar de matéria de direito em si, né? Não é aula, né? Não é aula de direito. O que vai encontrar aqui é uma resenha, um bate-papo para falar de empreendedorismo, gestão. Exatamente. As nossas experiências, né, durante essa carreira. Eu aqui com 14 anos de advocacia. O Leonardo aqui já também com mais de 10 anos. E por aí vai. É isso que vocês vão encontrar aqui. E aí, Bruno, o que você achou desse primeiro episódio aqui, dessa bagunça? Não, achei gostoso, pode contar comigo sempre, que se precisarem aí, saber que a porta é sempre aberta. É um enorme prazer mesmo, de verdade, eu tenho um prazer, na palavra mesmo, de estar aqui hoje, poder compartilhar isso, estar com pessoas que eu gosto, né? São vocês conhecidos já há um tempinho já. E assim, poder passar esse conhecimento, ajudar pessoas, e é um bate-papo descontraído também, né? Isso é legal. E esse ponto da faculdade, como eu falei, a faculdade não vai te preparar em nada. E assim, aqui seria legal o pulo do gato para dar insights para as pessoas encurtarem caminho. Coisas do direito, pode achar em livros, pode achar em YouTube, pode assistir em aula, faz pós-graduação. Acho que não é o foco realmente do advogado desse ano. Senão fica uma coisa tipo sala de aula. Exatamente. Eu vou falar de gravata aqui, né? Acho legal isso. Então acho que a ideia é muito bacana. O que puder somar, ajudar vocês, pode contar comigo sempre que eu vou estar aqui. E aí, Lucas, o que você achou desse primeiro episódio? Primeiro eu queria agradecer o convite aí de vocês e parabenizar. Tenho certeza que vai ajudar na vida de muitos advogados aí que estão iniciando na área. Perfeito, é um projeto excelente, excelente. Tem muito ainda que a gente conversar, tem muito papo ainda para bater, mas... Aqui vai ter vida longas. É um prazer participar do primeiro episódio, foi de boa. Bom, e você que nos assiste, que nos ouve, o que vocês acharam desse primeiro episódio? Conta pra gente a sua expectativa.
algum tema que você queira sugerir para a gente, estamos aqui aberto. Algum convidado que você queira sugerir, também estamos à disposição, aberto. Vamos fazer contato com quem vocês falarem. Mas eu quero ouvir de vocês. O que vocês acharam desse primeiro episódio? E qual é a expectativa de vocês para os próximos episódios? Conta um pouquinho da história de vocês. E é isso, gente. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, que nos assistiram, que nos ouviram nesse primeiro episódio. E conto com a presença de vocês no próximo episódio, no qual nós iremos falar um pouquinho aqui de Facebook. Vamos entrar um pouquinho nessa parte de marketing. Vamos receber o Lucas Mansur novamente para falar de marketing, tá bom? Conto com vocês.